Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Animales. E no episódio de hoje vamos falar sobre anestesiologia em cães e gatos. Por que a anestesia assusta tanto? O que você precisa saber? Então fique ligado que a gente vai falar sobre isso hoje. Para a gente discutir sobre esse tema, dialogar, a gente vai ter aqui dois convidados, né? Dr. Marcos Vinícius, especializado em anestesiologia veterinária. Tudo bom, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece. E Dr. Vinícius Menezes, também especializado em anestesiologia veterinária. Tudo bom, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Viu? A gente que agradece. E falando de anestesia, né, que é algo que assusta muito, né? Quando a gente fala, às vezes, pro tutor no consultório, vai ter que fazer cirurgia, vai passar pela anestesia. Ah, não, doutor, pelo amor de Deus, anestesia não, eu morro de medo do meu cachorro morrer. Por que a anestesia assusta tanto os tutores? Carol, eu costumo dizer que tem muito a ver com o histórico do que foi no passado, né? Antigamente a gente não tinha esse especialista, o anestesista veterinário. Muitas vezes era o cirurgião que executava ali uma sedação, muitas vezes faltando analgesia, muitas vezes sem monitorização. E muita coisa aconteceu nesse período que assustou. E a história continua, né? Sempre ouvi aquela história, porque minha vizinha foi castrar e o bicho não voltou, o paciente morreu. Ou a minha prima de não sei aonde fez e voltou, não era a mesma coisa, o animal voltou muito assustado, com muita dor, então cria-se esse medo. E hoje, com o especializado, o médico veterinário anestesiologista, isso mudou muito o cenário. Então hoje, o nível de óbito que a gente tem hoje é ínfimo. Trabalhos mostram coisa entre 0,1% e 0,2%, e que na nossa rotina, se você for olhar de verdade, ainda é menor que isso o número, que é um número geral. Então hoje a anestesia ela é uma das especialidades mais seguras que existem na medicina. Então, tá vendo? Você que tem medo aí de fazer anestesia, não tenha. Faça a consulta pré-anestésica. Porque eu sempre falo isso pro tutor. Mas não é chegar ali e fazer, né? Ah, porque tem um lugar que faz, sim. Mas peraí, vamos fazer os exames, né? Tem que ter todo um preparo. Quais são os exames que vocês costumam, né, a pedir na rotina pra fazer uma anestesia? Geralmente a gente pede os principais, né? Então, os exames sanguíneos, a gente pede hemograma, pede bioquímico também do paciente. A gente pega exames cardiovasculares, então eletrocardiograma, a gente pede também um eco, cardiograma também desse paciente. E se por acaso for um paciente um pouco mais, que tem mais comorbidade, a gente pega alguns exames específicos. Então, se for um paciente que tenha, por exemplo, diabetes, então a gente já pega exame também mais específico. Se for um paciente que tem uma cardiopatia muito intensa também, a gente acaba também pedindo exames cardiovasculares um pouco mais entre aspas, né, invasivos, para a gente conseguir, né, manter ali o paciente bem durante a anestesia, né? Então acho que quando a gente tem os exames pré-operatórios, né, não vou dizer todos os exames que às vezes é difícil realmente para o tutor, né, às vezes é custoso para o tutor fazer, mas o máximo de exame que a gente tiver, né, eu sempre falo, quanto mais parâmetros a gente tem daquele paciente, mais fácil fica a monitorização e se acontecer alguma coisa, fica mais fácil a resolução. Então não é só chegar lá e fazer a cirurgia, né? Tem todo um preparo, que às vezes a gente esquece disso, né? O tutor na confusão já marca até antes de ir para um clínico, né? Sim, e fazer, já marca um procedimento num lugar. Então, cuidado. A gente primeiro precisa ver se esse paciente está apto, né? Ao procedimento. Ao procedimento. E falando sobre esses riscos, caso o animal ele venha a ter alguma alteração nesses exames, né? Ainda assim é possível se fazer a anestesia, fazer a cirurgia no animal? Dependendo da alteração, acredito que sim. Na verdade, eu não sei, provavelmente aconteceu com o Vini também, mas eu já tive procedimentos, por exemplo, de eu pegar o exame do paciente e a gente abortar, né, a cirurgia, digamos assim, né? A gente cancelar a cirurgia justamente por conta das alterações que o exame que o paciente está apresentando, então não estava apto a ser realizado o procedimento. Mas se for um caso de urgência, por exemplo, né, então a gente acaba conseguindo ter um manejo anestésico, né, para aquele paciente individualizado e manter o paciente viável e bem na mesa cirúrgica, para que o cirurgião consiga trabalhar ali de forma mais tranquila. A gente sempre pesa o risco e benefício. Então, se é um procedimento emergencial, por exemplo, uma piometra rompida, o paciente tem alteração cardiológica, alteração renal hepática, vai ser arriscado, mas é mais arriscado do que deixar esse paciente com aquela piometra ali, então existe o risco-benefício também. Então, hoje a gente acaba se municiando de técnicas, de equipamentos, de fármacos que
possibilitam que a gente possa entrar com esse paciente com segurança e trazer de volta também com segurança, mesmo com comorbidades. Sim. Então, mesmo um paciente, por exemplo, que tenha uma alteração hepática, é possível a gente fazer um protocolo para... Sim, com certeza. Para a gente dar segurança para o paciente, né? Seja paciente idoso, paciente cardiopata, hepatopata, nefropata. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente consegue, com o avanço da tecnologia, da monitorização, a gente consegue ali trazer benefícios para aquele paciente, né? Que a gente sempre fala, a gente sempre pede que o tutor, né, antes de julgar o colega clínico veterinário, antes de julgar o paciente ou pela comorbidade ou pela idade, que solicite uma consulta pré-anestésica, né? Converse de fato com o anestesista, porque ele realmente é a melhor pessoa naquele momento para dizer se o paciente está apto ou não a entrar no procedimento cirúrgico anestésico. Porque tem casos que a gente realmente, como você falou, né? Precisa fazer a cirurgia. Sim, não tem como fugir. Ou faz, né? Não faz. Então, o anestesista, o profissional, ele tá aí pra isso, né? Sim, pra sim, poder exatamente. monitorar, né? O paciente durante o O treino paciente trazer segurança. e trazer essa segurança, Isso, né? A gente sempre percebe que o doutor, quando vem trazer um animal para o centro, né? No caso, a conversa, a gente sempre conversa antes com o doutor. Tem clínica que realmente a gente faz uma consulta pré-anestésica, tem clínica que pela logística ainda não a gente não consegue fazer, mas eu sempre faço questão de conversar com os tutores antes do procedimento. Explico como é o procedimento, passo a passo, como vai acontecer, quando chegar em casa, o que vai acontecer, o que é errado, o que é certo, o que estiver alterado, ele liga para a clínica. Então, sempre faço um bate-papo com o tutor para ele entender e também deixo ele mais tranquilo, né? Acho que o intuito da nossa conversa antes é, obviamente, explicar o procedimento, mas também deixar o tutor muito mais tranquilo. Então, às vezes, né, a gente já anestesiou, na época a Vinz era meu estagiário. Olha. Eu ia contar essa história. A gente foi anestesiar, né? Aí ele deve falar mais detalhadamente, mas falar por cima. A gente foi anestesiar um paciente em que o tutor é muito apegado, tinha acho que a filha dele acho que era autista, não lembro, e ela só começou a interagir com a família depois da chegada do cachorro ao seio familiar, e ele entregou pra gente uma imagem de São Francisco e pediu pra botar do lado do monitor pra proteger a equipe e proteger também o animalzinho dele. Então são esses casos que deixam a gente... É bom por um lado, mas também deixa uma carga de responsabilidade muito grande, né? Com certeza. Então hoje, por isso que eu falo, né? Graças a Deus a anestesia evoluiu muito, né? Para o bem, obviamente, dos pacientes, também, né? Dos tutores, né? Então a gente ainda vê que o tutor tem muito aquele apego emocional, sentimental ao paciente, né? Ao cão, ele faz parte de fato do seio familiar. Eu não sei se vocês veem isso também, mas a castração, né? Que às vezes é um procedimento tranquilo e a gente sabe que não é, né? Negligenciado, principalmente em fêmeas, né? Porque tem a abertura da cavidade abdominal. Então, o cuidado, começando com anestesia, ele é importantíssimo, né? Sim. Não é só chegar ali, sedar e abrir porque a gente tem que ter a garantia que ali não vai ter, né? Sim, o animal não vai também sentir dor, né? Sim. Então, como é que vocês manejam isso? Existem hoje técnicas, né? É somente uma sedação venosa, existe um bloqueio que é feito na região. Vamos mais partir para a castração. Castração, né? E fêmea, hoje, né, a castração de fêmea, a gente sempre brinca, né? Hoje o bicho só sente dor se a anestesista quiser, né? Aí, tá vendo? Então, que hoje Fiquem a gente tem várias técnicas hoje de anestesia, né? Pra gente garantir que o paciente fique bem e fique também analgesiado, né? Na mesa. Então, desde a analgesia venosa, medicamentos mais potentes, analgésicos mais potentes também que a gente usa, fentanil, metadona, usa fentanil no trem cirúrgico, por exemplo, até, né, que a gente chama de padrão ouro, né, que Vini também gosta muito. Eu comecei depois dele então também, aí arrastei para os bloqueios regionais. E hoje a gente tem muitos bloqueios regionais que a gente trabalha hoje, graças a Deus, com ultrassom, e a gente traz uma segurança muito grande para o paciente. Então, o trabalho que a gente mais faz é o quadrado lombar, né? Então, é um bloqueio que a gente sensibiliza toda a região da cavidade abdominal, parede abdominal do paciente. Então, ali é meio até engraçado, né? Que a gente deixa o paciente tão superficial ao ponto do paciente ele piscar realmente, de fato, na mesa enquanto a cavidade está aberta. Você vê o nível de destreza e técnica que e o paciente ele fica muito bem, acorda muito bem no pós-operatório, acorda balançando o rabo e já tem uma alta precoce, né? Então, às vezes a gente faz uma cirurgia de manhã, uma ovariosterectomia, de tarde o paciente já está apto a receber alta anestésica e ir para casa. Então, isso traz conforto para o animal, conforto para o cirurgião, né? Traz um relaxamento também das vísceras, né? Para o cirurgião, fica viciado. Fica mal acostumado. Fica mal acostumado o cirurgião, porque tá tudo já relaxado. Chega, o cirurgião já perguntei, vai fazer o quadradinho, aquele bloqueio lá? Ótimo, adorei. Então, os tutores também gostam, né, do feedback, então eu sempre converso com o tutor no pós-operatório também, converso no pré e converso no pós, e aí às vezes até tutor que chega em casa, pega o Instagram, aí marca, doutor, como tá? Então eu sempre reposto. Então,
isso é bom, né? Você ter essa conversa com o tutor e também se trazer essa tecnologia para o paciente. Então, desde bloqueios regionais, que é o padrão ouro, que realmente o paciente ele não sente absolutamente nada, até a analgesia venosa também, com fentanil, metadona, a gente usa morfina, então tem outros medicamentos também que a gente consegue, né? Outros fármacos que a gente consegue ali driblar a dor do paciente, tanto, né, no trans quanto também no pós. Você falou em metadona, aí eu lembrei, não sei se você vai lembrar, mas quando eu dava plantão da clínica de neurologia, e aí eu via como o pós-operatório é importante na parte da anestesia, Sim, porque sim. o animal, quando a gente recebia, às vezes quando um protocolo pós-operatório, né, não é muito bem feito, o animal, às vezes, ele volta com muita dor, e aí a recuperação no internamento é muito difícil. E aí eu pegava os casos, né, que Marcos fazia anestesia, não sei se ele vai lembrar, quando vinha lá, que o animal vinha tranquilo. Parecia que nada acontecia. E aí o plantão também era tranquilo. Eu sempre falo, né, e eu brinco isso quando eu posto no Instagram, né, então você traz um transcirúrgico tranquilo para que o colega do plantão fique também tranquilo. Então eu sempre entrego o paciente o mais acordado possível, de preferência já andando, né? Então, no início era polêmico, né, essa questão de entregar o paciente andando. Uns diziam que era vaidade de anestesista, não era vaidade, né? Eu trazia o paciente andando justamente para, obviamente, mostrar que o paciente está bem e entregar o paciente bem ao cirurgião. Então, se eu receber o paciente bem, né, para anestesiar, eu tenho que devolvê-lo também bem para anestesiar, principalmente em cirurgias eletivas, né? Que é quase que é obrigação. Porque o paciente não está doente, não é o paciente fazer doente. a castração. Obviamente que pode acontecer algum evento, né? Alguma intercorrência, obviamente pode acontecer, mas o anestesista tem que estar preparado ali para poder fornecer, né, naquele momento uma atitude emergencial e salvaguardar a vida do paciente. Vamos agora para um assunto polêmico. E aí, doutor, anestesia inalatória, ela é a mais segura? essa dá clássica. Pano pra manga, hein? Não, tem que ser inalatória. Tem que ser aquela, assim, tem que ser aquela. Eu gosto sempre de conversar com o tutor e eu explico para ele o seguinte: a anestesia tem pilares. Então o que a gente tem que garantir para esse paciente? Inconsciência, que é a hipnose, analgesia, relaxamento muscular, abolição dos reflexos e manter os parâmetros vitais. A anestesia inalatória, desses 5 pilares, ela só faz uma coisa, que é manter a inconsciência, que é manter esse paciente em hipnose. Todos os outros pilares a gente precisa buscar com associação de fármacos, ou técnicas, no caso, os bloqueios. Então, se a gente faz um bloqueio regional, bloqueou esse paciente, ele não está sentindo nada nessa cavidade e a gente está apenas fornecendo anestesia inalatória para ele, beleza. Mas isso não quer dizer que a anestesia é inalatória. A anestesia inalatória com bloqueio regional. Ou se a gente vai fornecer fármacos em infusão contínua para esse paciente, como por exemplo um fentanil, um remifentanil. Então esse paciente está recebendo também uma analgesia venosa. Então ele está recebendo uma PIVA, uma parcialmente intravenosa. É inalatória com infusões de analgésico. Então nunca vai ser só anestesia inalatória. Até porque para fazer esse papel que a anestesia inalatória faz, que é a hipnose, que é manter ele dormindo, a gente tem outras técnicas. A gente pode utilizar uma ativa, por exemplo, que é anestesia totalmente intravenosa com infusão de propofol, sem o anestésico inalatório. Então, essa polêmica, eu falo, conversa com o tutor, né? Eu explico a eles, ó, que a gente avalia o paciente, bloqueia o paciente com ultrassom, monitoriza, muitas vezes até com a pressão arterial invasiva, esse paciente, e a anestesia inalatória é mais um componente dessa anestesia. Será que é tão importante você saber se é anestesia inalatória? Aí, às vezes eu pergunto, você sabe qual é o fio que o cirurgião vai usar? Não, então... Eu sempre levo essa questão. Então, anestesia inalatória não é a mais segura. O que é mais seguro é a presença do anestesista no centro cirúrgico. Que é muito importante, né? É sempre uma briga com o tutor isso aí. É muito desconfortável, né? É desconfortável. Vem pra gente já. Tipo, a gente conversa tudo, depois termina ali. Mas é inalatória, né, doutor? Aí você fica... veja bem, vamos conversar aqui, deixa eu explicar. Olha, o seu paciente e tal. Então, é meio complicado. E às vezes, já peguei alguns pacientes também pra anestesiar, em que é encaminhado, né, de uma clínica pra outra, e que o próprio colega veterinário fala pro doutor, porque quando chegar lá, peça anestesia inalatória. Então vende anestesia inalatória. Tá vendendo anestesia inalatória. Você não tá vendendo anestesia, você tá vendendo um serviço de anestesia. Então, o anestesista é que tem que dizer ali qual a melhor técnica. Você vai fazer ativa, parcial intravenosa, você vai fazer inalatória. Então, quem vai dizer ali realmente, de fato, é o anestesista baseado no que ele tá vendo de exames e avaliação clínica daquele paciente. Individualizar o protocolo daquele paciente. Sim. Eu acho que vem mais do que vocês falaram no início, que antigamente não tinha todo esse preparo, né? Que as cirurgias não eram feitas
feitas assim com tanto rigor, né? Sim. Então os animais vinham a óbito, porque não tinha tanto esse Recurso, rigor de né? recurso, esse rigor de Sim. protocolo. E aí, quando começaram a vir a cirurgia, né, com anestesia inalatória, ficou aquela sensação, então se é inalatória é bom, se não é, porque, entendeu? Exatamente. Mas a questão não tá nisso, da questão do profissionalismo, O né? profissional tava ali, porque quando eles faziam no passado, né? Digamos que é no É, passado. digamos que é no A passado. anestesia dissociativa aplicava-se o cirurgião que aplicou, ele não tava mais prestando atenção no paciente, ele tava prestando atenção na cirurgia. E quando chegou a anestesia inalatória, precisava de um técnico ali, aumentando ou diminuindo aquele gás, aquele fármaco. Pronto, então, você foi na raiz do profissional que chegou ali, ele começou a especializar. Ele não só entregava o fármaco, como ele também avaliava o paciente, avaliava os exames. Monitorava, Tá né? monitorando, tem alteração, tá hipotência. Então, o que a gente vai fazer? Diminuir o anestésico, infundir um vasopressor, vamos fazer carga. Então, ele conseguia fazer essa avaliação e manter esse paciente. Então, o nível da anestesia subiu muito. De saída dissociativa para essa. Então, a coisa foi evoluindo. E o que a gente entende é que o público entende que é anestesia inalatória. Mas não, é isso. é o técnico, é o anestesista que tá ali. Ele estando presente no centro cirúrgico. Exatamente. Porque antes era o cirurgião que Fazia fazia tudo, né? tudo, Tudo. aplicava e ela fazia cirurgia. E não tem como E aí, fazer como é duas que vai coisas rever? ao mesmo tempo. Não. É, A botei gente tá tão concentrado na cirurgia que quando ele olhava... Botei uma anestesia, como é que eu vou reverter? Peraí, puxa, pega ali. não tem como. Não dá nem Não tempo tem de como. ver a Não dá nem alteração. tempo E a gente de tá ali o ver. tempo todo na focado frente. ali, isso. A pressão arterial a cada 3, 4 minutos, Sim. o tempo todo eletro. Então, o nível da coisa mudou. Mudou muito. Você ficou falou muito bom. disso de monitorar, então vamos para essa parte. O que de parâmetros vocês acabam fazendo na hora de monitorar o paciente que está sendo anestesiado? Hoje a gente monitora eletrocardiograma, né, do paciente, Sim. então a gente consegue ver algumas alterações de ritmo cardíaco, então bloqueio ventricular, primeiro, segundo, terceiro grau, que geralmente mais acontece quando a gente mais vê, né, na anestesia, a sistolia, a sistolia atrial. A gente consegue avaliar também a onda pleximográfica, né, que ela mostra pra gente ali, né, que o pessoal chama como onda de pulso, né, mas o nome correto é onda pleximográfica, né, então a gente consegue avaliar o status hemodinâmico daquele paciente também, né? Então, qualitativamente, a gente consegue avaliar o status hemodinâmico do paciente, avaliar a saturação de oxigênio com oximetria de pulso, a gente consegue avaliar também a ventilação do paciente, a gente consegue monitorar a capnometria, que ele mostra a ventilação, débito cardíaco desse animal, além de pressão arterial, né? Tanto invasiva quanto a não invasiva, né? Então, a gente geralmente usa a não invasiva para procedimentos eletivos considerados simples, né? Mas procedimentos complexos ou de grande porte, a gente geralmente usa a pressão arterial invasiva. E existem outros tipos de monitoramento também. A gente hoje está começando, né? Entrando aí, engaixando, na verdade, na utilização do BIS, né? O índice bispectral, que é como se fosse, né? Para questão de entender, fica mais fácil. Isso. É como se fosse ele avaliar, né, ali como se fosse um eletrocefalograma. Então ele vai avaliar ali através de algumas ondas que mostram no visor como é que está a atividade neuronal daquele paciente, se aquele paciente está realmente deprimido, se ele está superficial. Então isso é muito bom, né? Então hoje no nosso estado a gente já tem um colega, né, que já está rodando com o BIS e falou que está tendo resultados bons. Olha, interessante, não conhecia essa técnica. E não esse só os espectral. parâmetros de monitor, né? Os parâmetros clínicos que a gente porque observa no paciente. isso eu vejo muito colega, e foi bom você falar isso, eu vejo muito colega tá só focado 100% no monitor e esquece algumas coisas que a gente pode utilizar no dia a dia. Então, às vezes, um TPC, tempo capilar, tempo de enchimento jugular, delta temperatura, então avalia a temperatura periférica com a temperatura central e tira essa diferença, ver se o paciente realmente ele está ali compensando, se aquele paciente está chocado, então tudo isso a gente consegue observar na anestesia, né? Mas às vezes fica só focado ali no monitor, só em número e esquece do conjunto, a gente né? fala nos nossos tudo, cursos, né, que a gente não está anestesiando o monitor, a gente não está anestesiando o aparelho, a gente está anestesiando o paciente. Então a gente precisa observar o nosso paciente, o comportamento, observar o ambiente também é importante, temperatura do ambiente, barulho, o que tiver ali, por exemplo, colchão térmico. Colchão térmico é uma monitorização que você, principalmente os elétricos, você tem que estar muito próximo daquilo, porque ele queima. Se você não cuidar, dependendo da marca do colchão térmico, alguns não tem dispositivo de segurança. Se não tiver cuidado, implantão também. Liga o tapetinho, esquece lá, paciente, não pode. Então a monitorização é completa. É o ambiente, é o paciente, é o monitor, são suas infusões, seu acesso venoso, tudo isso tem que ser monitorizado. Isso é verdade. Tá vendo como é importante, né, a função do anestesista no centro cirúrgico, né, gente? Não é só tirar foto, não. Não é só tirar foto, não. Só foto café, não, gente. Cuidado onde vocês vão fazer a cirurgia da paciente, que precisa também da tua equipe preparada para isso, com né? certeza.
E aí, voltando para essa parte de cuidados, né, do paciente, pacientes que são mais idosos, né, requer uma assistência, né, vocês às vezes costumam colocar um exame a mais, né, eu prefiro que faça isso também antes de fazer anestesia, existe essa diferença? O paciente idoso é sempre, na verdade, a gente fala nas extremidades, né, o paciente muito jovem ou o paciente muito idoso, é um pouco mais, você fala, é mais complexo, né? O manejo anestésico. Por mais simples, entre aspas, que seja a cirurgia, mas o manejo anestésico ele acaba se tornando complexo, né? Que geralmente o paciente idoso é aquele paciente que vem pra gente já com aquelas comorbidades. Então, geralmente o paciente cardiopata, o paciente até uma injúria renal, uma injúria hepática, e aí já diminui, a gente já precisa moldar ali o protocolo, né, anestésico voltado para aquele paciente. Então, quando a gente trata, né, quando a gente vai anestesiar um paciente idoso, então geralmente eu peço, além do hemograma, bioquímico, né, a gente pede eletrocardiograma, ecodupla, ecocardiograma, então dependendo da comorbidade que o paciente tem, a gente pede alguns exames específicos, então a gente pede, por exemplo, bilirrubina, se for um paciente que tenha suspeito ou tem alguma alteração renal, a gente pede função renal desse paciente também, então não é ureia e creatina, a gente pede de fato urinários desse paciente, segmentoscopia, então justamente pra gente saber, né, com qual paciente a gente está lidando ali naquele momento, né, então quanto mais parâmetro tiver, mais fácil fica ali manter aquele paciente viável durante o procedimento cirúrgico anestésico. Então eu peço tudo, né? Tudo. Paciente idoso, digamos assim, né? Eu peço os exames. Realmente, às vezes fica complicado porque a gente fica naquela coisa de o tutor às vezes não tem condições, né? Então ele já gastou, né, um determinado dinheiro com a cirurgia, né? Então já pagou a cirurgia, pagou a consulta, e aí tem a questão dos exames, e aí você pega muito exame e aí o tutor não quer fazer, ou então acha que a gente tá querendo tirar dinheiro, tá cobrando a mais. E não é, né? A gente faz isso tudo para dar segurança ao paciente. É igual a gente que vai ser anestesiado, né? Então, o anestesista ele não tem pena da gente, não. Ele pega a gente vai querer que peça mesmo, né? A gente vai querer que peça. Doutor vai pedir isso, vai e pedir aquilo. isso, E pro animal quer economizar, então às vezes fica complicado. Então, eu sempre peço o máximo que eu puder de exame, eu não economizo, não. Né? Mas é importante mesmo. Sim, com certeza. E o clínico também ele precisa passar, né, essa segurança, né, de que tá sendo cobrado um valor porque realmente há um preparo todo, né? Para poder ser feito o procedimento. E aí, quem tem um cãozinho que é mais idoso, não tenha medo, gente, de anestesiar. A anestesia é segura. A anestesia é segura e às vezes é um procedimento que ele precisa fazer. Então, realmente, não fique com esse terror todo, não. A gente falou de idosos, mas também a gente vai também para a questão de cão e gato. Existe diferença na hora da anestesia? Alguma particularidade? Algo que... Existem várias diferenças. Inclusive, o pessoal tem que deixar de achar que o gato é um cachorro pequeno. É uma espécie totalmente diferente e eu digo que sempre que a anestesia ela começa em casa. Então, muitas vezes, principalmente o do gato, a gente começa a anestesia em casa. Então, a gente já fez aquela avaliação, aquele gato mais feral, aquele gato que não deixa ter contenção. Então, a gente já começa com os gabapentinoides em casa. Então, a gabapentina, por exemplo, a gente começa a fazer em casa e instrui o tutor para que ele já chegue na clínica mais tranquilo. E todo o manejo do felino, ele é diferenciado, né? Então, o percurso do felino, então a gente tem que deixar um percurso mais agradável. Chegou na clínica, se possível, não ter nenhum cão na recepção, ou se for colocar ele uma baia, não colocar uma baia que tinha cão ou cão perto, porque aquilo ali já vai deixar esse gato mais arisco, ele vai ficar com medo. E aí a gente vai avaliar esse paciente e, normalmente, na rotina anestésica, os pacientes felinos eu prefiro sedar. Para evitar estresse, para evitar uma contenção mais energética com esse paciente, normalmente eles já são mais assustados. Então eu prefiro fazer a forma de você abrir a caixa do gatinho já muda. Porque você não pode chegar diretamente na frente da caixinha, mostrar o dente, falar com ele. Então a gente tem que ganhar confiança. O que é que eu tava mostrando esse dia na rede social é o seguinte: hoje praticamente eu não contenho meu paciente felino para fazer MPA. Para ele é muito mais estressante você fazer uma contenção. Claro, existem exceções. Não vai chegar qualquer gatinho que eu vou pegar. Claro. Eu preciso promover também a segurança da minha equipe. Mas o gatinho, eu vou chegar ali, eu vou ganhar a confiança dele, vou lá, vou fazer MPA, provavelmente uma boa sedação, para que ele entre em procedimento. E durante o procedimento a gente tem algumas particularidades também, como por exemplo, a metabolização do Propofol no gatinho. Então ele tem uma deficiência dessa metabolização, que no início isso era um problema, mas quando a gente entende, né, de farmacocinética, farmacodinâmica, a gente utiliza isso ao nosso favor. Então hoje a gente tem taxas, quando a gente faz TIV em gato, de Propofol extremamente baixas. Outro dia eu tava com uma cirurgia de coluna, que eu tava com 0,1 ml por hora de Propofol, e eu não conseguia baixar mais na bomba.
mesmo. É que a bomba não permitia baixar. A bomba não permitia. Porque senão a gente baixava baixava mais. Então, assim, são Nossa, várias particularidades e o principal é entender. Cada espécie é uma espécie. Então, o gatinho é uma espécie, o cão é outra espécie. E respeitar suas particularidades. Tem inúmeras particularidades. Se eu for falar aqui, o podcast vai acabar amanhã de manhã. Mas é basicamente isso. Até entre raças de gato também tem. Até entre raças. Tem particularidades gatinho também. bracefálico também. É verdade. Então é um mundo à parte. É um gato, mundo né? à parte. Os cães também, né? Bracefálicos tem tem a dificuldade também, né? De a gente anestesiar. Então, principalmente pug, né? Então, é a raça que, desde que eu percebo assim, em relação ao desconforto respiratório, acho que campeão nisso aí. Não, mas quando vai fazer cirurgia na cavidade oral também deve ser bem complicado, né? Quando vai fazer uma estafilectomia, por exemplo, que às vezes a gente nem entuba, né, o paciente, a gente precisa fornecer oxigênio de outra forma, manter ele na anestesia total intravenosa. Cateta nasal, dá mais trabalho. Eu percebo que pug dá mais trabalho. É uma raça mais complicada que... Vamos falar que é especial, né? A gente falou você estava falando de sedação, só para o pessoal de casa entender, essa é a diferença de sedação e anestesia geral, né? Porque às vezes eu acho que a pessoa pensa que é a mesma coisa. Sim, então, né? A sedação é basicamente a gente fazer uma contenção química nesse paciente. Ele vai estar apenas parado. Tá? E a anestesia, ela tem que respeitar todos aqueles pilares que a gente já conversou, que é inconsciência, relaxamento muscular, analgesia, manutenção dos sinais vitais. Não que na sedação não tenha que manter os sinais vitais, mas a analgesia não existe praticamente para você fazer, por exemplo, uma abertura cavitária. Você pode fazer uma analgesia, por exemplo, para retirada de miíase. Você pode utilizar um opioide, como a metadona, como a morfina ali, para aquela dor local, mas não é próprio para cirurgia. E muitas vezes a anestesia geral, antes dela vem a sedação, como eu falei aqui agora, que é a medicação pré-anestésica, a MPA. Então, normalmente a gente cede esse paciente depois que a gente vai colocar em anestesia geral, que ajuda muito a economizar, né, os fármacos anestésicos gerais. E existe essa diferença. Então, a sedação, a gente vai trabalhar para procedimentos rápidos, para contenção, para levar esse paciente para anestesia, para um exame de imagem. E a anestesia realmente é onde a gente vai tirar a consciência desse paciente, deixar ele relaxado e sem sentir dor. Então, por exemplo, às vezes eu recebo um animal que tá mancando da patinha. E aí quero fazer um raio-x, mas ele não permite ficar na posição adequada para fazer a chapa. Sim. Uma sedação você consegue com fazer. analgesia, você consegue fazer. Não é necessário fazer uma anestesia geral nesse paciente. Né? Que é diferente, por exemplo, de a gente fazer uma vastarectomia, né? Uma castração de fêmea. Aí realmente precisa de uma analgesia mais copiosa, né? Mais potente, justamente para complementar esses pilares que vêm falando. E eu falo, né? Mesmo que você vai fazer uma sedação, você tem que saber também as intercorrências. Porque se esse paciente, numa sedação, tem uma dessaturação, tem uma parada respiratória, você tem que estar pronto para entubar e, se for o caso, até colocar ele já em plano anestésico. Porque às vezes no lugar não tem. Não tem, entendeu? Muito isso. A gente fez agora o último curso, agora não foi o Lab da Beth. E a gente sempre pergunta ao pessoal e tudo mais, e a gente percebe que os colegas, eles sempre cedam o paciente, mas não monitora. Então, ele vai fazer uma curetagem, ou vai fazer um debridamento de ferida, por exemplo. Vai fazer uma remoção de miíase. Ele ceda, né, faz a medicação intramuscular ou venosa, deixa o paciente lá, ele só fica avaliando se o paciente está respirando, né, então ali está... O gradil costal tá, no caso, ali, né, tendo insuflação e desiflação, e observa a mucosa do paciente, toca ali na região da pálpebra do paciente para ver se realmente está com reflexo e só. Tipo assim, mas não avalia de fato. Se vai que o paciente está começando a ter um bloqueio ventricular, ele não sabe como é que tá a saturação desse paciente. E aí fala que parou do nada. Parou do nada, né? E eu sempre falo, né, nenhum paciente para do nada. Então, o paciente sempre avisa antes de parar. Então, ele vai, né, eu sempre falo, monitora e como se comunica com o anestesista. Então, o anestesista, ele consegue ver a alteração e se antecipar aquela alteração, ou então ou fazer já a medicação ou a manobra que for para tentar, né, salvaguardar a vida daquele paciente. Então, às vezes tá lá o animal sedado, mas sem monitorização nenhuma, e aí realmente não tem como ele ver o que está acontecendo e ele conseguir manejar aquela alteração, aquele distúrbio, isso, porque você só consegue tratar aquilo que você está conseguindo ver, né, interpretando. Então, se você não tem monitor, não tem nada, você não tem como saber o que aconteceu. E se eu vou fazer, se eu fizer a sedação, né, eu tenho que saber também como é que faz para voltar, né? Porque às vezes a pessoa fez o fármaco ali sim, mas e aí agora? E aí? Se der alguma coisa, como é que eu faço para... Qual é o tempo de eliminação? Pois tem o fármaco reversor? Precisa? Isso é complicado. Às vezes tem gente que ceda e... eu falei isso foi numa das palestras que eu fiz.
eu sempre falei, né, que eu, na minha maleta, eu sempre coloco medicações e, graças a Deus, todos os fármacos que eu coloco na minha maleta, eu sei a farmacologia daquele fármaco. Então, eu sei farmacocinética, farmacodinâmica, sei como reverter o quadro. Então, às vezes, eu vejo colegas usarem, tipo, dexmedetomidina, usar ketamina, usar morfina, metadona, e ele não sabe o impacto daquilo no paciente, né? Então, ele faz a mesma coisa para o paciente. Então, vai ser dar um animal, que da dex, metadona. Vai ser dar o paciente, ketamina e dex. Em todos os pacientes ele faz isso. E ele não sabe o impacto daquilo num plug de 3 anos de idade, que talvez seja diferente, por exemplo, num Shih-Tzu de 1 ano de idade, que seja diferente num Poodle de 14 anos. Então, são pacientes de raças diferentes, idades diferentes, comorbidades diferentes e a pessoa usando o mesmo protocolo. Então, cabe o colega também entender a farmacocinética, né, daquele fármaco que ele está trabalhando para poder dar o máximo de segurança naquele momento de sedação. Porque às vezes, eu né, como anestesista, falo, sedar, às vezes, para mim é um pouco mais trabalhoso e difícil do que anestesiar. Porque o paciente anestesiado, entubado, recebendo oxigênio, então se tiver alguma intercorrência é mais fácil você manejar. Mas um paciente está sedado, entra parada cardiorrespiratória, daqui que você pega tubo para entubar, fornecer oxigênio, massagear, pegar um acesso, enfim, então dá muito mais trabalho. Então, sedação eu faço como se fosse o início de anestesia. Então eu boto o paciente no acesso de fato, canulo ali, coloco as medicações, então eu calculo antes atropina, adrenalina, as principais que a gente utiliza, coloco o cálculo do lado, não abro a ampola, mas já coloco a ampola do lado e coloco o cálculo do lado. Se Deus me guarde acontecer qualquer intercorrência, eu já tenho um cálculo, já sei o que usar e manejar, fica mais fácil. Então eu boto uma sonda do lado, coloco oxigênio ali próximo também do local que está sendo ali feito o procedimento, e aí pra gente dar o máximo de segurança, né? Graças a Deus, na maioria das vezes não acontece nada, mas se acontecer, você tem que estar preparado, né? E também saber utilizar o que você tem. Quando eu era estagiário dele, ele sempre falava, você só pode ter na sua maleta de medicações os fármacos que você sabe utilizar. Você sabe toda a farmacologia, você sabe como reverter, você sabe a ação dele, né? Os efeitos deletérios também, você tem que saber. Então, eu sempre levei isso pra minha vida profissional. Ele falava, você só pode ter na sua maleta o que você sabe usar. Não adianta você tá medicação que eu não sei usar, mas porque tá hypado no Instagram, eu vou começar a utilizar. Aí dá um problema lá, da intercorrência, você não sabe como reverter, porque você não sabe o que tá acontecendo. Então, a gente só coloca na maleta o que a gente sabe usar. Se não sabe usar, vai estudar e depois colocar na maleta. Fazer com segurança, né? Com certeza, Se eu tô usando esse, eu sei o que pode acontecer, o que não vai acontecer. Mais com segurança, né? Hoje não é só o cão e o gato, né? Hoje não é só Bob, não é só Snick, Sony, é um filho, né? É um filho, então é complicado. Então hoje de manhã fiz uma cirurgia, uma gatinha... 14 anos. Nossa. Uma peça, era uma castração, tava com o início de uma piometra, só que a mulher me entregou chorando, a gata. E a pior coisa é isso. Quando tu entrega pra você o paciente, ele começa a chorar. Essa energia interfere. Nossa, essa energia interfere. Dá um trabalho. Eu não quero fazer, nossa. Então, né? Você já não e quer aí fazer. É complicado, aí a cirurgiã, não, vai dar tudo certo. Eu falei, vai dar certo, deu certo, mas você fica com aquela carga de responsabilidade, né, durante o trem cirúrgico, você fica meio preocupado e tal, pensa na tutora, então é bem complicado. E também ela me entregou chorando, e quando entreguei a gata já andando, tudo certo, ela começou a chorar também. O negócio era chorar. Um choro de medo e outro de felicidade. Que foi de felicidade, né? Mas eu vejo muito esse receio, né? Sim, apesar de eu estar na área de dermatologia, né? E às vezes é necessário, né? Eu pedir para o animal ir para fazer alguma biópsia, retirada de alguma coisa. Então, eu sempre explico, né? Do que a gente tem que fazer antes, os exames, né? Pré-cirúrgicos, tudo direitinho. Mas eu ainda percebo muito o medo das pessoas quando a gente fala, vai precisar fazer uma cirurgia. Vai precisar fazer, anestesia não, doutora, pelo amor de Deus. Ou então ele já me pergunta, vai precisar anestesiar pra fazer isso? Como se fosse algo de outro mundo e que não é, tudo feito com muito cuidado, né? Com responsabilidade, com muito estudo, né? Não é só chegar ali e fazer a medicação. E que às vezes, vamos dizer que foi no passado, né? Alguns lugares ainda fazem, né? Essas anestesias de qualquer forma, e que às vezes a gente não tem um oxigênio, a gente não tem um traqueotubo, né? Então, naquele local não deveria ser realizado uma cirurgia, aquele procedimento. Tem lugares que infelizmente não tem a mínima condição de fazer o que faz. Mas
quer E fazer... aí ocorre isso os do animal problemas. virar óbito. E Não. aí E o a tutor história se vem- espalha. E a história se espalha. E só que é com anestesia inalatória. Isso. Porque, como você falou, tá ligado a ter um anestesista. E não porque é algo Complicado. mais seguro Seguro. ou não. Né? Quando o tutor chega com a conversa assim, já com muito medo, porque aconteceu com minha vizinha, aconteceu com minha prima, ou aconteceu comigo, com minha outra cachorra. Sim. Eu pergunto assim, antes da cirurgia, a senhora conversou com o anestesista? Isso. Essa figura, ela existia? Na Ou maioria- você na apenas maioria das vezes entregou não. Na e maioria das levou? vezes não. E aí eu explico pra ela, às vezes essas coisas aconteceram porque você não tinha um profissional anestesista. Não tô dizendo que é isento Sim. de acontecer intercorrências, Sim. mas a chance de acontecer são muito baixas É. e se acontecer, chances de reversão São são muito maiores, altas. Uhum. Então, eu sempre explico a eles, você tinha o verdade. papel do anestesista, então a dica pro pessoal de casa, né? Vai fazer o procedimento no seu bichinho, Conversa cadê com o anestesista? anestesista, Posso peça pra conversar com conversar. ele? Posso É. falar com ele? Pra ele esclarecer e pra ver também se essa figura realmente existe. Aí, tá vendo? Fica a É dica complicado. aí, Tem muito gente. lugar aí que diz que tem anestesista E e... não tem, Não tem. né? Então tem que ficar Não tem ligado. Vê aí o Complicado. local. Vocês hoje, né, atendem como Volante. volante nas clínicas, né? Hoje, isso. Então é importante procurar um profissional que realmente esteja É. a par de toda a Pra ir situação. pra né? conversar. Hoje, graças a Deus, na anestesia, hoje, isso é bom, né? A gente vê muito colega com alto nível de Altíssimo anestesia, nível. pouquíssimo nível. Hoje a gente tem muito colega. E não é já fora também- não, aqui na Bahia, aqui Aqui em na Bahia, Salvador, é a gente porque tem a gente- colegas a com gente- nível altíssimo. A gente sempre tinha Uhum. aquela síndrome do convida-lata, Que eu né? viro lá, tá Uhum. Que a de fora é melhor, de fora, mas de que a aqui gente olha não- pra aqui, pra Bahia, hoje, graças a Deus, o nível de anestesistas na Bahia hoje tá excelente. Muita gente boa mesmo. Muita gente boa. Muita gente boa no mercado, muita gente boa. Não deixa com experiência, 10, 15 anos de anestesia. Muita gente boa. E que se atualiza, né? Porque também Sim. não adianta estar 10, 15 anos e não tá não ter atualizado. E o atualizado. pessoal realmente Tá se atualizando. tem se E hoje em atualizado. dia a gente tá vendo no mundo que é tudo muito rápido, né? Então, Sim, às vezes a sim. pessoa joga ali no Google, aí vem com a informação Sim. que amanhã já é outra coisa, aquela informação já tá defasada, né? Sim, E aí vai se espalhando os mitos, né? é verdade. E, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso mesmo, se atualizar, como Se você atualizar. falou. É. O bate-papo tá ótimo, gente. O bom do podcast quando eu faço é que eu aprendo pra caramba. E aí eu acabo colocando coisas do que eu aprendo na minha rotina, né? Sim. Então é importante. Tudo que vocês falaram, né, para aquilo que eu já acreditava e que é um fato de que o protocolo ele é individualizado, né? Sim. Não existe uma receitinha, né? De Eu boa. sempre faço assim, É, aquela não existe, anestesia, não porque tem dá como- certo, né? Não existe. É, não, Não dá. é Receita de assim. bolo, infelizmente, É. felizmente ou infelizmente, né? Não sei, É. não dá. Não dá. Não Aí, cabe. são pacientes diferentes, e às vezes até a mesma raça e a mesma idade, mas Aham. fulano tem comorbidade é cardiopata e fulano é patopata. Então não dá pra você usar o mesmo protocolo. Ah, Chixo 3 anos, são 2, mas um tem comorbidade e outro tem outra, então infelizmente a gente não E às consegue. vezes até o mesmo paciente. Eu já tive a oportunidade, digamos assim, de anestesiar o mesmo paciente mais de uma vez e o protocolo mudar. Sim. Por causa do tipo de procedimento, por alguma Sim. nova comorbidade, por alguma É. alteração de Uhum. exame. Então, Sim, mesmo que o sim. paciente seja o mesmo, a gente também tem essa alteração de protocolo. Ou até o tipo de Sim. cirurgia, Tipo de né? cirurgia. Fez uma Sim. cirurgia ocular, sei lá, e agora é uma cirurgia na cavidade Abdominal, abdominal. o protocolo é entendeu? diferente, Protocolo muda. muda. Protocolo é A gente muda, diferente. mesmo no mesmo paciente, acaba mudando. A gente até tava falando aqui no podcast anterior, que a gente fez com as meninas, falou de cavidade oral. Sim. E a gente tava falando que hoje em dia a Tartarec, né? Sim. Tartarec, né? Que Isso dói. é, Tartarec. a Tartarec, utilizada sem, às vezes, anestesia, né? É, Então- eu já vi casos já do De pessoal casos não de utilizar não- anestesia e não ter anestesista, né? E Isso, aí isso. fazer e aí de qualquer fazer jeito. de qualquer jeito, E aí é né? complicado, porque a gente tem, né, o tubo ali, né, endotraqueal justamente, né, para obviamente, né, dar um conforto ali pro paciente, para que não caia ali, né, líquido, né, não passe líquido para o trato respiratório daquele paciente, cause talvez depois uma traqueation, broncopneumonia, por exemplo, né, por questão de broncoaspiração. Então a gente tem o anestesista ali, a figura do anestesista para isso, né, para evitar no caso esse problema. Então a gente intuba o paciente, né, então a gente faz a anestesia voltada para aquele mal individualizada, né, e é um procedimento bem tranquilo, né, a traqueotomia é muito difícil de algum problema assim, então hoje os odontos Que nem fazem, Tartarec, né? Tratamento periodontal. É, porque eles não se Tartarec. limitam em tirar o tirar tártaro, ele só faz o cálculo, a É. gente tira um serviço completo, Um né? Ele serviço completo. vai observar a extração, cavidade. tudo. fazer Então extração. hoje a gente consegue já, né, evitar isso, mas infelizmente ainda tem locais que não intubam o paciente, não tem Sim. anestesista, e às vezes tem paciente que broncoaspira, né? Isso. Tem paciente que no meio da sedação
lá do prosseguimento, ele acorda, e aí acorda e broncoaspira todo aquele líquido que estava dentro da cavidade oral, e aí tem os problemas do pós, né? Então, o ideal é que tenha o anestesista, que ele consegue manejar a via aérea daquele paciente para, de fato, obliterar mesmo que não caia nada, nenhum conteúdo no trato respiratório. E fica um outro alerta para os tutores. Eu tô pegado aos tutores hoje, né? Tá frisando bem isso. Ela me falou, não, é bem direcionado para os tutores. Bem direcionado. Se o profissional te oferece esse procedimento de tartarectomia acordado, provavelmente esse profissional não é um profissional especializado. Sim, não, então, o profissional que ele é especializado em odonto, ele vai querer realmente um profissional anestesista para manter a tranquilidade e que ele não vai estar só fazendo uma tartareque. Ele está cuidando da saúde oral desse paciente, né? Então, ele vai ver presença de nódulos, fístulas, fazer extração, raio-x. Então, é um mundo impossível você fazer um bom serviço desse com um paciente acordado. Não tem Não como, existe. gente. Até para avaliar a cavidade oral é difícil com o paciente acordado. difícil. Quando a gente vai mexer, o cachorro fica inquieto, não tem Imagina. como. Você pega um paciente que 14 anos, que nunca fez um tratamento periodontal, você vai fazer um procedimento aqui. Um procedimento que vai durar pelo menos aí 1h30, 2 horas de Pois procedimento. é. Não tem como você fazer assim, uma anestesia segura, sem entubar um animal. Então, Às vezes tem que extrair um dente. um dente, 2, um só tem paciente que É. faz 10, 12 Um dois dentes. sai um dois é sempre, raro, né? né? 10, 12 dentes aí extrai e é tranquilo. Então, tem que ter a figura do anestesista. Eu sempre falo, né? Então, no centro cirúrgico tem que ter ali o anestesista. É obrigatório ter o anestesista. sim. Não tem como fazer uma cirurgia sem anestesia. E é Infelizmente, muito não dá. importante o anestesista. Sim. Eu falo isso porque quando eu era estagiária ainda, né, eu já presenciei cirurgias e cirurgias. Cirurgias que não tinham anestesista, que era o cirurgião, e cirurgia que tinha o anestesista. E eu vou te dizer que a cirurgia que tem o anestesista é completamente diferente. Total. A entrada do Sim. paciente no centro cirúrgico, durante, né, o transcorrer Sim, o do pós-operatório. procedimento e o pós-operatório. É totalmente O diferente. cirurgião trabalha mais tranquilo, né? Muito Você mais. fala, né? E dá pra conversar também. atento, Dá pra... Pede uma música, tira uma É, foto. Tira uma foto. Dá pra ele conversar, ele consegue ficar mais compenetrado ali na cirurgia. Quando ele faz tudo ao mesmo tempo, ele não consegue, ele fica tenso, Não fica consegue. preocupado com o animal, preocupado com a cirurgia. Então, acredito que se eu fosse cirurgião, nunca queria fazer. Nunca, Não jamais. fica atento aos sinais, né, Faria- que o animal vai dar quando tiver alguma intercorrência. Não tem Intercorrência. como. Então tem que ter como. anestesista. O cirurgião trabalha mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado. Cada um no seu quadrado, né? Então o cirurgião ele vai resolver o problema do paciente, a gente está salvaguardando a vida do paciente para que o cirurgião consiga resolver aquele defeito, né? Aquele problema que o paciente tem. Então acho que cada um fazendo o seu... Aquela situação do passado, né, que acordou, não morreu. Isso não É. existe mais. Hoje não é só Graças não a Deus morrer. não morreu. Não Hoje não é só não morrer. Esse É. paciente precisa acordar rápido, acordar Não, bem, bem. tranquilo, sem dor, sem ter uma injúria renal, por exemplo, que às vezes não acabou aqui, tá lindo, maravilhoso. Aí vai fazer alguns meses depois, vai ver que esse paciente sofreu uma injúria renal. Não, Então, a coisa é muito mais complexa do que dormir e acordar. Não é só botar pra dormir nem botar pra acordar, né? É Com muito mais do que certeza. isso, né? Muito Porque mais. botar pra dormir e botar pra acordar, Poxa, todo aí. mundo faz. O negócio é você botar pra dormir, botar pra acordar o paciente tranquilo, sair bem da cirurgia, sem alteração, de receber, entregar ao paciente da mesma forma, melhor do que você Melhor, né? recebeu. Então, a gente entrega melhor hoje. Ontem você fez uma piometra, cistomia, Foi. lá em Laura, foi? Foi. Que o paciente tava mal, Sim, tava bem foi lá em debilitado, Laura. tava com o nível de consciência rebaixado e tudo, Sim. ele manobrou bem o paciente. Fez o prosseguimento, o paciente terminou a cirurgia, já estava se alimentando, já estava de pé, então Foi isso é biometra. Eu até gratificante botei um demais. memezinho, né? Quando eu cheguei, o paciente prostrado, eu saí, o paciente já estava comendo, se Comendo, alimentando. Isso é bom, Então, isso é bom. tem que entregar melhor do que a gente recebeu. Isso é maravilhoso. Que bom. A gente tá chegando no nosso finalzinho, né, do Pod Advice. Porque se deixar aqui, a gente vai até vai amanhã, falando. né? Inclusive, quem tiver sugestão aí de temas também, sobre até dúvidas, né, dessa parte de anestesia, coloque aí nos comentários que a gente responde depois, ou até marca um outro encontro pra gente Sim, desmistificar aí essas dúvidas. Agora a gente vai pra uma parte aqui, né, que eu já falei que é muito esperada, que são mitos e verdades, onde a gente coloca aquele telefone sem fio que um falou pro outro e um falou, e acabou se criando a verdade que não é. Então a gente agora vai fazer esse quadro. Vamos lá. Tá ok. Vamos botar a vinheta aí pra gente do mitos e verdades. Pronto, vamos começar. Vou começar com um que até a gente já falou aqui. Mito ou verdade? Pacientes idosos não podem ser anestesiados? Mito. Totalmente Né? mito. Coloca o mito Não aí pra pode gente. ser Ó, anestesiado mito, sem anestesista. carimba. Adorei, viu, gente? Não pode ser anestesiado sem o Anestesista. anestesista, tá vendo? É brincadeira, é isso aí.
Pets que são muito pequenos são mais frágeis para anestesia? Mito ou verdade? Sim, em parte verdade, né? Então a gente pega uns pets que são pequenos, ou algumas raças que são toy, né? Então a gente pega os pixiezinhos de 2 kg, 1,8 kg, a gente percebe que eles são um pouco mais sensíveis a alguns fármacos que a gente utiliza durante a anestesia. Mas aí o que a gente faz é contornar, no caso da situação. Então a gente evita alguns fármacos que causam, por exemplo, a cardia, a gente evita alguns fármacos que causam hipotensão, né? Enfim, então a gente consegue manejar de forma que a gente consiga entregar segurança para aquele paciente, independente do peso e da idade, né? Então, mesmo aqueles pacientes pequenininhos de chihuahua, já fiz chihuahua de 800 gramas, chihuahua de 4 meses de idade. O cuidado técnico que seja é um pouco diferente, né? Sim. Como, por exemplo, a gente vai usar uma seringa de 0,3 ml, porque ela é muito mais precisa. Então, não é nem a questão assim do paciente em si. É você, como qualquer outro paciente, você avaliar e entender as necessidades dele e a necessidade técnica que é diferente. Às vezes um tubo menorzinho que a gente precisa ter, ou um tubo C-cuff a depender da espécie do paciente, uma monitorização de temperatura, né, mais próxima ali do paciente. Então, esses cuidados técnicos até contam mais do que o próprio, apenas o protocolo. Isso que você falou do tubo é interessante, né? Porque às vezes o local não está preparado, aí só tem esse daqui, vai esse aqui mesmo, não pode, tem né? como, entendeu? Tem que estar preparado tecnicamente. Uma bomba de infusão, por exemplo, que tem uma precisão. Que imagina você infundir um propofol no paciente de menos de 1 quilo e uma bomba não ter precisão, entregar mais. Então você não tem o controle. Não é ter controle. É importante mesmo. Sedação é sempre mais seguro que anestesia geral? Mito ou verdade? Mito. Aí só avaliando, né? A decisão do paciente. Mas, como a gente fala, né? Depende. Quem a gente fala, tem sedações e sedações, e tem anestesias e anestesias, né? Mas nem sempre uma é mais segura que a outra, né? Vai depender mesmo do que o paciente realmente precisa naquele momento, né? Individualizar. Mas dizer que uma é mais segura que a outra e tal é mito. Mito é verdade. A anestesia ela é mais segura quando tem um protocolo individualizado? Verdade. Isso é verdade. Uma verdade aí, totalmente gente. Carimba é a verdade. Totalmente verdade. Com certeza, tem que ter um protocolo individualizado, né? Então, como a gente conversou, né? Por mais simples, entre aspas, né? Que pra mim não tem cirurgia simples, mas tem gente que fala cirurgia simples, mas mais simples que seja a cirurgia, entre aspas, o protocolo tem que ser individualizado. É uma orquiectomia, né? Uma castração de macho. Mas é um procedimento relativamente rápido, mas tem que ter um protocolo individualizado. Porque às vezes a gente pega um macho de 1 ano, né? Então a gente vai lá, pega um cachorrinho macho, 1 ano de idade, SRD, todos os exames normais, beleza. A gente faz um protocolo lá, tudo bem, tudo tranquilo. Mas aí a gente vai pegar esse protocolo de um paciente macho de 1 ano de idade, vai transferir para um cardiopata, poodle branco de 14 anos, não vai. Já com neoplasia, já... Então a gente tem que individualizar. Então a gente sempre tem que individualizar o paciente. Então não dá pra gente sair da direita fazendo protocolos e protocolos. Sempre individualizar, sempre. Então o ideal é que mais segurança, mais individualização, isso é verdade. E pra gente encerrar, animais pequenos, a anestesia é mais rápido? Você fala no despertar? Ou... Não, pra induzir pra anestesia. Não, paciente, pelo menos na minha rotina, que eu percebi que pacientes pequenos pra induzir dá um pouquinho mais dá trabalho. Mais trabalho. Se né? você faz uma pré-medicação com a mesma dose, por exemplo, de um chihuahua para um canicurso, você vai precisar de uma dose um pouco mais alta para o chihuahua pequenininho. Às vezes o canicurso você faz uma dose 1/4 ali da dose que você fez no chihuahua, não tô falando de volume, né? Mas de dose mesmo. Sim. O paciente desarma o canicurso, quando o chihuahua às vezes você volta, ele tá lá na baia balançando o rabinho pra você. Yorkshire também, faz Yorkshires pequenos aí também. Yorkshire é um outro né? podcast, uma coisa à parte, é um outro mundo. Então a gente vai marcar esse podcast aí pra falar sobre Yorkshire. Yorkshire é rápido, né? Tipo, você faz MPA, né, medicação pré-anestésica antes do procedimento, dá 10 minutos o paciente já tá acordado já, de novo te olhando, aí você induzir todo aquele protocolo, todo aquele processo, mas a gente percebe que pacientes pequenos, ele dá um pouquinho mais de trabalho e por conta mesmo dessa agitação maior, né, do que um pitbull, um canicorso, como ele falou, né, um presa canário. Eu anestesiei agora semana passada um presa canário de 68 quilos. Pô, foi tranquilo demais. Não, mas é bom. Coisa cai, é bom. Demais. É muito bom ser paciente grande, é muito bom porque é muito tranquilo. Tipo, é muito tranquilo mesmo. A anestesia é bem demais. Agora, pacientes pequenos. Você carregar, né? Como é carregar? Que a contenção do pequeno já dá um pouco mais de trabalho. Você tem aquele pincha que já quer arrancar seu dedo. Você não pode apertar muito, você apertar demais. A contenção é uma complicação. Essa é verdade. É verdade. Então tá bom, esse foi mais um episódio do Pod Animales. E pra finalizar, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem pra deixar, falar um pouquinho do trabalho de vocês, algo que vocês queiram divulgar.
Sim. Pode ser. Hoje aqui em Salvador a gente tem uma empresa de cursos, né, chamada IEC VET, já temos 1 ano e 5 meses. E assim, hoje o IEC já tá saindo aqui de Salvador, já fizemos curso em São Paulo, já vamos ministrar cursos aqui no interior da Bahia, que isso é uma novidade que vai ser lançada. Em outras cidades do Nordeste aqui também, a gente já tem propostas, já tá tudo pronto. Janeiro e fevereiro já tem. A gente tá tudo pronto, a gente só não anunciou ainda. E no geral é isso, é uma empresa que a gente tem tido um feedback muito positivo, porque os alunos fazem o curso num dia e no outro eles já estão pondo em prática tudo aquilo que a gente ensinou a eles. Na verdade é uma troca, né? A gente aprende muito também com esses cursos. É o que a gente queria, né? Nosso objetivo era trazer, né? Claro que obviamente que tem que ter referencial teórico, isso é fato, científico tem que ter, mas às vezes a gente via muito com os alunos, né, e os colegas na academia e sempre ali só naquela questão teórica e nunca ia pra prática. E quando ia pra prática, trazer da teoria pra prática ficava com muito medo, né? Então, cálculo de dose, cálculo de fluido, né? Então, um exemplo que o pessoal mais tem medo é a reposição de potássio, essas coisas. Então, o pessoal sempre tinha muito medo. E a gente conversou, vamos trazer isso para a prática, né? De uma forma mais fácil, lúdica, descontraída, para que todo mundo consiga, eles consigam entender, né, como é que funciona. Então, a gente conseguiu, e graças a Deus, a gente está trazendo tendo um feedback muito bom, principalmente na parte da anestesia, né? Então, o pessoal está perdendo muito medo aí de... Né, e falo medo, mas não o receio, né? Então tem que ter aquele receio, obviamente. Todo paciente que eu coloco na mesa, independente de orquiectomia, o que for, craniotomia, eu sempre tenho receio, né? Eu sempre respeito aquele paciente, então eu nunca negligencio. Então é isso. Tem alguma mensagem que vocês querem deixar? Algo assim? Converse com o anestesista, tutores, vai ter um procedimento, converse com ele, veja se a figura dele realmente existe, não é uma lenda, tá? Não é ele já entrou no centro cirúrgico, não. Chama ele, deixa eu bater um papinho com ele aqui. Importante. Então é isso, gente. Estamos finalizando mais um Pod Animales. Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente responde. Sugestão de temas também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pod Animales.